Tá, então hoje o irmão Sebastião vai orar, na próxima aula é o irmão Daniel. Tá certo. Ok, Aliás, o irmão Daniel vai orar para encerrar, tá? Tá bom. é bom também. Então vamos, irmão. Sebastião. Mas tanto nós damos graça pela sua misericórdia, seu amor que você tem por nós, e a sua bondade que nos assiste todos os dias. Obrigado pelo dia que nos concedeu, o trabalho que tivemos, e agora, Senhor, prepara nossas mentes, coração, para que nós somos juntos, refletir com relação a essa aula que vamos ter com a irmã Lília, e possamos pegar bem para que possamos futuramente estar aproveitando isso para a sua glória. Queremos te agradecer pelo Ricardo, que também está no comando aí da internet, essa plataforma. Eu ajude cada vez mais ele na sua edificação. E, e outros estão, Senhor, aqui juntos. Nós vamos viver uma vida de união, integridade ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que estamos nos dando mais uma vez, para estar junto, se comunicando e entender o que é o que é de nós. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém? Ok, de volta às aulas. Eu estive ruim da garganta, uns dias aí, mas graças a Deus estou me recuperando, tá? E só lembrando essas aulas, o que nós pensamos nesse tempo de aula é, primeiramente, trazer expressões que a gente usa no dia a dia, né, palavras que às vezes são duvidosas com relação ao uso, né? Então, sempre a gente começa por essa parte, revisando expressões. E hoje a gente vai trabalhar com as duas palavras, bastante e meio, que são palavras que às vezes a gente tem dificuldade de usar, tá? Então, essas duas palavras, como está dizendo aí, elas têm função adjetiva, ou seja, elas funcionam como adjetivo quando modificam substantivos. Aí uma coisa que eu e a auxiliadora estávamos conversando é que nós não pensamos em iniciar o módulo pelas classes de palavras, porque nós pensamos assim, ó, são adultos, a maioria já tem, geralmente até ensino médio, né? Então, talvez não tenha necessidade de revisar a classe de palavras. Mas a gente resolveu, pelas aulas, que nós vamos estar revisando. Então, no final da aula de hoje, a gente vai dar início às classes de palavras, né? Para que fique bem memorizado o que é substantivo, o que é adjetivo, que é o que a gente tem usado muito com essas expressões, né? Então, quando a gente fala assim, bastante e meio, tem função adjetiva, só lembrando, o que é o adjetivo? São aquelas palavras que servem para modificar os substantivos, para qualificar, para caracterizar, né? Por exemplo, eu tenho aqui um substantivo na mão, que substantivos a gente vai ver depois, né? Que são as palavras que dão nome aos seres em geral. Então, eu tenho aqui o substantivo garrafa, né? Este substantivo pode receber qualidades, receber características, né? Por exemplo, uma das características que eu posso dar para ela é que é uma garrafa transparente. Então, transparente seria o adjetivo. É uma garrafa de água. Então, de água, como
que são mais de duas palavras, é uma locução adjetiva, porque eu tenho uma preposição mais um substantivo formando, se juntando para dar a ideia de adjetivo, né? Então, é uma característica desta garrafa, né? Uma garrafa de água, é uma garrafa transparente. Outra característica é uma garrafa redonda. Outra característica é uma garrafa pequena. É uma garrafa útil. Então, eu posso modificar os substantivos com a característica que eu quiser, né? Eu posso acrescentar para o adjetivo qualquer característica que eu queira, certo? Então, quando diz aí no texto que bastante e meio tem função adjetiva quando modificam substantivos, significa dizer que quando eu estou me referindo a substantivos, bastante e meio tem o valor de adjetivo, certo? Que nós vamos ver depois que eles têm também outro valor, tá? Valor de advérbio. Mas, por enquanto, a gente está na função adjetiva. Então, quando eles estão na frase funcionando como adjetivo, diz aí a continuação. Neste caso, eles concordam em gênero, no caso de meio, né, que pode ser meio ou meia, ou em número, no caso de bastante, que pode ser bastante ou bastantes. Embora a gente quase não ouça bastante no plural, mas ele, quando ele funciona como adjetivo, em relação ao substantivo, ele deve vir no plural, se o substantivo estiver no plural, tá? Então, repetindo, bastante e meio, se estiverem se referindo a um substantivo, eles têm função de adjetivo, função adjetiva. E no caso de meio, ele deve concordar ou no feminino ou no masculino, conforme o substantivo estiver no masculino ou feminino. E no caso de bastante, ele deve ficar no singular ou plural, conforme o substantivo esteja no singular ou plural, como nós vamos ver depois. Bom, mas para eu entender o adjetivo bastante, né, eu estou com a palavra bastante ali para ser usada. Aí me bateu a dúvida, poxa, aqui ela é adjetivo ou ela é advérbio? Aí lá em seguida vem a explicação. Você pode substituir o adjetivo bastante pela palavra suficiente quando tiver dúvida sobre empregá-la ou não no plural, tá? Lembra que sempre a gente está dando assim, alguns exemplos de substituição, né? A determinada palavra eu posso substituir por outra, se tiver a mesma ideia da outra, então ela tem aquela ideia realmente. Então, se eu puder substituir a palavra bastante pela palavra suficiente, quando eu tiver dúvida se ela é adjetivo ou advérbio, se ela puder ser substituída por suficiente, não tenho dúvida, ela é adjetivo, e aí eu vou colocar no plural ou não, conforme o substantivo, tá? Então, só subindo mais um pouco aí, irmão Ricardo. Subindo mais um pouco aqui para a gente ver os exemplos, né? Aqui. Eduardo comeu meia bacia de pipocas. Ó, eu tenho aí a palavra meia funcionando como adjetivo, certo? Porque ela está se referindo ao substantivo bacia, tá? Então, se ela está modificando um substantivo, ela tem função de adjetivo, e ela vai variar conforme o substantivo, certo? Bacia está no singular, bacia é do gênero feminino, então a palavra meio vai concordar com bacia, vai ficar meia bacia, tá? No exemplo seguinte, eu tenho a mesma palavra, mas agora no gênero masculino.
tomou meio litro de leite. Por que ela está no gênero masculino agora? Porque ela está modificando o substantivo litro, certo? Tá? Então, nessa frase, eu tenho o adjetivo, a palavra meio como adjetivo, nas duas frases, né? Tomou meio litro de leite. O substantivo litro está no masculino e está no singular. Então, o adjetivo meio vai ficar no masculino e singular também, certo? Aí, meia bacia. Meia bacia de pipocas. Bacia é substantivo, está no feminino, então meia vai ficar também no gênero feminino. Tá ok? Aí nós temos aqui o versículo do Salmo 37, 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, olha só. Aqui nós temos o adjetivo meio, que está se referindo ao substantivo dia. Dia é masculino, certo? Portanto, o meio fica no masculino, certo? Concordando com o substantivo dia, que é o qual ele está modificando, tá? E só reforçando, é porque eu coloquei que está no singular e ele deveria ficar no singular, correto. Agora, no plural, não, tá? Não existe meios litros, né? Quando eu uso a palavra meios, aí ela, no plural, ela já está sendo usada como substantivo, mas aí já é outro caso, tá? Então, a palavra meio, ela vai concordar em gênero com o substantivo que ela modifica. Tá certo? Tá entendido isso aí? Tá? Ou seja, quando eu falo de gênero, eu estou falando de masculino e feminino, né? Só reforçando. Se o substantivo estiver no feminino, eu uso meia. Se o substantivo estiver no masculino, eu uso meio, certo? Agora vamos passar para o exemplo do adjetivo bastante. Bastante como adjetivo. Vocês viram lá em cima, né, que quando ele vem como bastante, quando vem como adjetivo, ele varia em número, concorda em número com o substantivo, certo? Então, aqui na frase, bastantes alunos chegaram. Olha, eu tenho o substantivo alunos no plural, certo? Desculpa. Então, eu tenho o substantivo alunos no plural, o adjetivo bastante vai ficar no plural também, tá? Bastantes alunos chegaram. Aí talvez vocês digam assim, mas eu nunca ouvi ninguém falar bastante. É que quase ninguém usa corretamente o bastante, quando ele vem como adjetivo, quase ninguém usa. A maioria fala bastante, tem bastante alunos. Mas se alunos estiver no plural e estiver acompanhado de bastante, que é modificando o substantivo, esse bastante vai para o plural, tá? Porque ele está funcionando como adjetivo, tá certo? Então, aí eu vou ter bastantes... Certo. Oi? É o que fala a regra, né? É que diz a regra. Então, bastantes alunos chegaram, certo? Aí, no outro exemplo, eu já tenho o substantivo no feminino, bíblias. No feminino, plural. Só que bastantes é um adjetivo que ele não muda de gênero. Ele é usado apenas no singular ou plural. Tá? Não tem bastanta nem bastanto, né? É só bastante. Então, ele vai concordar em número com o substantivo. Como eu estou usando bíblias no plural,
eu vou usar bastantes no plural também. Há bastantes Bíblias no mundo, graças a Deus. Tá? Mas se Bíblia estivesse no singular, bastante também ficaria no singular, né? Há bastante Bíblia no mundo. Da mesma forma como se alunos estivessem no singular, bastante ficaria no singular também. Bastante alunos chegaram. A bastante aluno chegou, né? Chegou bastante aluno, porque o verbo ia concordar também com o substantivo, tá? E aí você percebe que bastante aí é a ideia de suficiente, né? Chegaram alunos suficientes. Ou seja, se eu posso usar suficientes, então bastantes, ele varia no singular ou plural, tá? Há suficientes Bíblias no mundo. Eu posso usar suficientes, então é sinal que eu posso usar bastantes no singular ou plural, tá? Então, quando eu tiver dúvida se aquele é o bastante que eu posso usar no singular ou plural, eu substituo por suficientes. Se der para usar a ideia de suficientes, então eu uso tranquilamente ou no singular ou no plural, que significa que ele está na função de adjetivo, tá? Ok? Tudo ok até agora? Isso. Tá? Então vamos passar adiante. Ainda com relação a bastante e meio, nós vimos agora que eles funcionam como adjetivo, mas eles também podem funcionar como advérbio de intensidade, certo? Tá? E o que é um advérbio? Advérbio são as palavras que modificam o sentido dos verbos, certo? E aí nós temos vários tipos de advérbio, a gente vai revisar lá na classe de palavras, né? Dentre os quais, um deles é o advérbio de intensidade. E a palavra intensidade significa algo que é muito, né? Algo intenso, é algo que é muito, né? Então, quando o advérbio, quando bastante e quando meio estão na frase como advérbio de intensidade, aí eles estão invariáveis, tá? Eu não posso colocar no plural, tá certo? Nem no feminino e masculino, tá? Todo advérbio é invariável, certo? Então, por exemplo, o primeiro exemplo aí, eu acho que na apostila eu coloquei, deixa eu ver aqui no meu PowerPoint aqui. Na apostila, esse Mariana é meio desconfiada, fica na linha de baixo. Aqui no PowerPoint está certo, mas acho que na apostila eu devia estar dormindo e deixei na mesma linha. Mas depois a gente corrige, tá? Então, aqui eu tenho, Mariana é meio desconfiada. Então, aqui, ó, o meio, ele já não está se referindo como adjetivo. Então, Mariana é meio desconfiada. Então, aqui, ele está funcionando, meio está funcionando como advérbio de intensidade, né? Qual é o modo dela ser, qual é essa intensidade com a qual ela é desconfiada? Ela é meio desconfiada, né? Ela é muito desconfiada, certo? Ela é pouco desconfiada. Então, todas essas palavras, meio, muito, pouco, são advérbios que estão modificando aí a questão verbal, né? Ela é como? Ela é meio desconfiada, né? Em que relação, em que intensidade ela é desconfiada, tá? Então, aí, neste caso, meio está funcionando como advérbio e não como adjetivo, tá? Então, quando ele funciona como advérbio, ele é invariável, ele não tem gênero nem número,
ele permanece meio o tempo todo, tá? Isso que eu ia perguntar agora. Eu fiz questão de trazer essa palavra meio, porque ela é muito usada com dificuldade por muitas pessoas. A gente ouve muito assim, a, a, a fulana é meia grosseira, né? Maria é meia grosseira. Está incorreto, tá? Porque aí ela está sendo usada como advérbio de intensidade, né? Qual é o grau de grosseria dela? É meio, é muito, é pouco, né? Então, quando a gente fala de advérbio de intensidade, a gente está se referindo ao grau daquela ação, né? Em que grau de intensidade funciona aquela ação da pessoa, né? Então, nesse caso, não posso usar meia grosseira. Se eu estou falando de intensidade, eu tenho que usar o advérbio meio sempre no masculino, sempre na forma invariável dele, tá? Todo advérbio é invariável. Então, muitas outras ocasiões a gente usa esse meio de forma incorreta, quando advérbio. Quando adjetivo não tem tanta dificuldade, mas quando advérbio, em geral, é uma complicação, porque as pessoas tendem a usar, ela ficou meia chateada comigo. Não, ela ficou meio chateada, certo? Que aí a gente está falando da intensidade de chateação que a pessoa ficou, tá? Então, quando ela vem como advérbio de intensidade, sempre invariável, tá? Então, ela ficou meio chateada. Diga, irmão, pode perguntar. Nesse caso, essa palavra meio pode ser substituída por muito? Pode, pode. Se tiver a ideia de se muito combinar aí, eu tenho que usar meio no masculino singular, tá? Invariável, tá? Porque se eu disser assim, a menina ficou muito chateada. Então, se eu posso usar muito, é sinal que eu vou usar meio, tá? A menina ficou meio chateada. Mariana é muito desconfiada. Posso usar muito? Então, Mariana é meio desconfiada, tá? Aí não tem dúvida, meio está sendo usado como advérbio de intensidade, tá? Bastante é a mesma coisa. Quando ele vier com a ideia de intensidade, ele fica invariável. Ele não tem S, fica sempre no singular, tá? Exemplo, todos comeram bastante no almoço. Por mais que o sujeito seja plural, todos, mas o verbo aí está o bastante está se referindo ao verbo. Todos comeram com que intensidade? Todos comeram muito. Todos comeram bastante no almoço. Fica sempre no singular, tá? Tenho bastante afeto por você. Ó, aqui o sujeito já é singular, né? Eu tenho, mas não importa, porque o advérbio aí está se referindo ao verbo tenho. Então, tenho muito afeto por você. Se eu posso usar muito, eu vou usar a palavra bastante, tá? Bastante aí é advérbio, certo? Então, resumindo essa primeira parte, nós vimos o quê? Que a palavra meio, ela pode funcionar ou como adjetivo ou como advérbio. Da mesma forma, a palavra bastante pode funcionar na frase ou como adjetivo ou como advérbio. Dependendo da função que ela tenha, eu vou usar ou no masculino ou feminino, no caso de meio, ou vou usar como variável ou invariável, no caso de bastante, tá? Se vier como adjetivo, meio pode ficar no masculino ou feminino e bastante no singular ou plural.
Se vier como advérbio, eles não mudam. Você vai usar meio e bastante, tá? É só fazer as substituições e a gente vai acertar direitinho nos exercícios aí, nas provas, tá? Acho até que a gente vai jogar um exercício só para irem exercitando mesmo, até agora, tá? Ok, gente? Ok. Tá? Então, vamos seguir adiante. Irmão Ricardo. Irmão Ricardo. Opa, mudou. Vamos lá para o obrigado. Ela é um gênio, né? Ok. Tá. Obrigado é outra palavra também que a gente trouxe, porque alguns têm certa dúvida, né? Não é tão duvidoso como bastante e meio, mas alguns têm certa dúvida em relação ao obrigado, né? Obrigado, desculpa, ele é um adjetivo. Pode ser usado obrigado ou obrigada, né? Qual é a ideia de obrigado? É um adjetivo com a ideia de forçado pelas circunstâncias. Alguém que foi compelido a fazer algo, né? Alguma coisa que foi prescrita ou prescrito, algo que foi imposto por lei, ou algo que é obrigatório. Todas essas ideias, obrigado tem todas essas ideias, certo? É algo que a gente faz mesmo por ser obrigado, por ser imposto. Tá? Essa é a ideia geral. Como adjetivo, ele vai concordar em gênero e número com o referente do pronome a que se recebe, a que se refere, né? O pronome, o nome a que se refere. E aí tem uma breve explicação aí. Quando eu digo muito obrigado ou muito obrigada a você, significa que eu estou agradecido ou agradecida por algo que você fez em meu favor, né? Ou algo que você me deu de presente. E se você fez algo a meu favor, ou me deu algo de presente, isso me deixa com alguma obrigação em relação a você. Assim, se o agradecimento parte de uma mulher, a expressão deve assumir a forma feminina. Se o agradecimento parte de um homem, deve assumir a forma masculina, certo? Então é simples. Alguém me faz algum favor, né? Alguém me deu algo de presente, aí eu fico em obrigação, né? Uma certa obrigação em relação àquela pessoa, e aí eu vou dizer ou obrigado ou obrigada, né? Se o agradecimento partir de uma mulher, a expressão usada é obrigada. Mas se é um homem que está agradecendo, a expressão usada é obrigado, certo? Então, tem exemplos aí. Por exemplo, muito obrigada, disse Maria a João. Quem é que está agradecendo aí? A Maria. Maria. Então, se a Maria, que é uma mulher que está agradecendo, ela deve usar obrigada, certo? Embora muitas mulheres respondam muito obrigado, ou obrigado, está incorreto, tá? Gramaticalmente, se é uma mulher que está agradecendo, ela usa a expressão no feminino. Muito obrigada, tá? Eu tinha dúvida. Oi? Cheguei agora, aprendi isso. Eu tinha dúvida quanto a isso aí, ó. Certo, pois é, mas muitas pessoas têm dúvida, né? Cheguei agora. Aí, outro exemplo. Pois é. Muito obrigado, disse João a Maria. Quem está agradecendo agora é um homem, né? João que está agradecendo para Maria. Então, se é um homem que está agradecendo, a expressão fica no masculino, né?
muito obrigado. Eu coloquei o muito aí, mas você pode dizer simplesmente obrigado, como a gente diz na maioria das vezes, né? Obrigado, obrigada, tá? Outro exemplo. A professora disse obrigada a todos os seus alunos. Então, professora é uma mulher, então ela agradece dizendo obrigada, certo? Armando sempre respondia obrigado a quem lhe ajudava nas tarefas. Então, Armando é um homem e a expressão vai ficar no masculino, obrigado, certo? Então, na Português maioria das... já vi. Oi? Esse pouco de português aí foi o mais fácil que eu já vi de aprender de português. Pois é, né? E eu não sabia. Né? Mas Lília, às vezes é Lília, complicado mesmo. Em geral, oi? oi, Lília, é o Salim. Oi? A minha pergunta é a seguinte: quando a gente agradece em nome de outra pessoa, fica o obrigado àquela pessoa que está agradecendo? Se for, por exemplo, se eu estou me referindo a outra pessoa, por exemplo, eu estou aqui falando, né? E aí eu digo assim, gente, olha, o Salim mandou dizer muito obrigado a vocês pelo que vocês fizeram para ele. Por que eu usei muito obrigado? Quem está agradecendo não sou eu, é o Salim, certo? O Salim é um homem, então se o agradecimento parte de um homem, a expressão fica no masculino, tá? Da mesma forma, se eu estivesse agradecendo por uma mulher, por exemplo, gente, a auxiliadora está dizendo muito, mandou dizer muito obrigada a vocês pelo que vocês deram de presente a ela. Então, eu estou falando sobre a auxiliadora, né? Então, ela é uma mulher que está agradecendo. Então, a expressão vai ficar no feminino, tá? A auxiliadora disse muito obrigada. Eu quero dar um exemplo. Por exemplo, é o Daniel. Sim. Hoje eu estou falando, que só não sei porquê. Mas eu estou gostando muito. Então, eu quero saber. Eu chego na igreja, eu quero agradecer à igreja pelas orações. Ela tem orado por mim. Como é que eu falo lá? Obrigada. É o Senhor que vai. Não, é o Senhor que vai agradecer, né? Então, no caso. O Senhor que vai agradecer à igreja. Então, o que é que nós vimos ali em cima? A igreja fez um favor para o Senhor de orar, né? E aí, que diz aí, né? Isso lhe deixa com alguma obrigação em relação à igreja, né? Então, o Senhor é que vai agradecer, né? Então, o Senhor vai dizer obrigado, né? Eu quero dizer muito obrigado à igreja por terem orado por mim, certo? Tá certo. É como aqui, olha, muito obrigado, disse João a Maria. É como se colocasse assim, muito obrigado, disse João à igreja. No caso, o irmão, né? Disse o irmão à igreja, tá? Então, se for o Senhor que vai agradecer, sempre é muito obrigado, tá? Eu quero dizer muito obrigado à igreja pelo favor de ter orado por mim, certo? Agora, se eu estou me referindo a outra... Oi? Obrigado por você ter explicado. De nada. Agora, se eu estou me referindo a outra pessoa, eu vou usar o obrigado ou obrigada conforme a pessoa for homem ou mulher, tá? Certo. Os homens quase não têm problema de responder obrigado. A maioria das vezes, quem tem problema são as mulheres, que não sabem se dizem obrigado ou obrigada, né? Eu estava ensinando uma vez a minha sobrinha, quando ela tinha uns 10, 12 anos de idade, né, sobre isso. Aí ela disse, mas tia, eu estou agradecendo ao meu colega, ele não é homem, então eu vou responder obrigado. Eu dei toda a explicação para ela. Não,
Quem está agradecendo é você. Aí o agradecimento é seu. Você é uma mulher, você diz muito obrigada, tá? Ou obrigada. Ela, tá, então não é a outra. Eu digo, não, o agradecimento não é do outro, é você que está agradecendo, né? Não, mas eu disse errado no WhatsApp. Da mesma forma que, como eu falei, né? Se eu estiver me referindo a outra pessoa, o agradecimento de outra, eu vou dizer obrigado, obrigada, conforme a pessoa que está agradecendo. Tá ok? Ok. Mais alguma pergunta? Podem tirar as dúvidas. Deu para entender, né? Todo mundo? Ok, então vamos passar adiante. Oi. Lilian, Ok. Oi, só tira uma pode dúvida falar. minha, por favor. Sim, pois não. A gente pode usar a expressão no sentido de agradecimento quando nós estamos na igreja, quando nós convidamos as outras igrejas, no sentido de, sim, que eu quero agradecer em nome da igreja. Pode ser falado assim? Pode. Você pode usar a palavra agradecimento, sem problema. Tá? Que é outra palavra. Né? Então, eu quero agradecer. Aí você está usando o verbo, né? Eu quero agradecer em nome da igreja a todas as igrejas que compareceram aqui. Certo? Tá? A palavra agradecer, o verbo agradecer, o agradecimento. Tem aqui o meu agradecimento a todas as igrejas que compareceram. Pode ser usado perfeitamente, tá? Certo? Alô? Eu acho que está falhando de vez em quando o Salim, né? Tá para ouvir, Salim? Acho que ele congelou. Exato. Mas quando ele voltar, eu explico novamente, tá? Eu acho que aqui a apostila está diferente do... Oi, Elida, diga. eu queria só colocar aí que você pudesse explicar, aí ainda voltando aí no meio, com relação meio-dia e meio, que eu também eu já ouvi pessoas falarem errado, né? Assim, essa questão se referindo à hora, né? Sim, meio-dia e meia, né? Poderia Por quê? encaixar aí, por favor. Meio-dia e meia hora, certo? Meio-dia e meia, porque quando eu digo meia, estou me referindo à hora, né? Certo? É isso aí? Já são meio-dia e isso aí, meia, né? as pessoas Isso. confundem. A gente quase não usa meio-dia e meia, né? Mas o certo é usar assim, tá? Meio-dia, que se refere a dia, e meia, que se refere a hora, porque os dois estão como adjetivo, estão modificando substantivos, tá? Meio modifica o substantivo dia, e meia modifica o substantivo hora, tá? Então, meio-dia e meia, certo? Tá? Em geral, a gente diz 12h30, né, que é mais fácil, mas se quiser usar com meio e meia, vai ficar meio-dia e meia, tá? 12h30 é mais fácil, tá bom? Deixa eu ver aqui uma coisa, se a apostila... irmão, só suba um pouco que eu quero ver se a apostila está no Ricardo. Tá ok. Tá. Pensei que eu tinha esquecido os exemplos. Está bom, então baixe, pode baixar. Se o Salim voltar, descongelar, avise que a gente volta para lá, tá? Aí aqui, nós trouxemos também essa questão que é muito comum de ser usada erroneamente, principalmente quando escreve. Quando fala, nem tanto, mas quando escreve, em geral, tem essa dificuldade. São com verbos na terceira pessoa do plural.
Nós sabemos que a terceira pessoa do plural, quando a gente estuda verbo, a gente tem as pessoas e o número, né? 3 pessoas do número singular, eu, tu, ele ou ela, né? Masculino e feminino, e 3 pessoas do número plural, nós, vós, eles ou elas, né? Aí nós estamos falando aqui de verbos na terceira pessoa do plural, ou seja, eles ou elas, que é muito comum as pessoas escreverem erroneamente quando eles usam o pretérito perfeito do indicativo, no caso passado, né, um dos passados, e confundem com o futuro do presente no modo indicativo, tá? Então, para que não haja confusão, a gente deve se atentar para a terminação do verbo, tá? Então, a gente vai começar pelo pretérito perfeito do indicativo. Quando a gente fala em pretérito, na conjugação verbal, a gente está falando de passado, né? Nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito é aquele passado mais próximo e que se realizou, né? Então, nós vamos focar neste aí, primeiramente. Pretérito perfeito do indicativo. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Aí a gente tem, no verbo, a gente tem primeira conjugação, que são os verbos que terminam em AR, terminar, cantar, pular, saltar, são verbos da primeira conjugação. Temos verbos da segunda conjugação, que são aqueles que terminam com ER, né? Vender, sofrer, ler, são verbos da segunda conjugação, tá? Ei, irmão, o senhor está subindo aí? Aí, tá. E os verbos da terceira conjugação são os verbos que terminam com IR, partir, sair, subir, certo? Então, quando a gente trabalhar verbos, a gente vai trabalhar com mais detalhes isso, tá? Então, os verbos, a conjugação dos verbos, como eu acabei de falar, né? São a primeira conjugação AR, segunda conjugação ER, terceira conjugação IR, para quem lembra, né? Mas quando eles estão na terceira pessoa do plural, eles se conjugam, por exemplo, verbo terminar. Vamos ver o verbo terminar, que é da primeira conjugação. No pretérito perfeito do indicativo, eu tenho eu terminei, tu terminaste, ele terminou. Nós terminamos, vós terminastes, eles terminaram. Quando chega nesse eles, é que vem a confusão, porque muitos ficam em dúvida. Terminaram é com a M ou com a OTIL? Aí, às vezes, eles falam perfeitamente, terminaram. Mas quando escreve, coloca lá o AOTIL, o que é incorreto, porque aí fica terminarão. Aí já não é passado, já é futuro, né? A mesma coisa com o verbo na segunda conjugação, vender. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Ah, tá. Eles venderam. Aí surge a dúvida, é com a M ou com a OTIL no final? Mesma coisa a terceira conjugação, partir. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partiste, eles partiram. Bom, de novo a dúvida, é com a M ou com a OTIL? Gente, a dúvida é só você verificar e memorizar a terminação do verbo, tá? Se você está falando no passado, ou seja, se você está falando no pretérito perfeito do indicativo, ele termina com AM. E no caso, eu destaquei toda a terminação aí, que vem depois do radical.
tá? Por exemplo, cantaram, eles cantaram. Eu estou falando no passado, né? É uma ação que ocorreu. Uma ação que ocorreu e que se completou. Eles cantaram. Estou usando o pretérito perfeito indicativo. Então, eu não posso usar a, o, tio no final, senão fica eles cantarão. Isso é futuro, tá? Elas venderam a M no final, porque eu estou falando do passado, que já ocorreu, né? Uma ação que se completou. Eles partiram, também é passado. Então, se o verbo na terceira pessoa do plural estiver no passado, eu vou usar AM. No caso aí, AR e AM, que eu destaquei do radical em diante, né? E não o AOTIL, certo? Tá? No pretérito perfeito indicativo, a terminação é com AM. Tá certo? Vamos subir adiante aí, irmão. Depois vocês vão ver que o futuro do presente tem outra terminação, é AOTIL. Mas se eu estou falando, usando o verbo no passado, a terminação é AM. Aí a gente pega a Bíblia aí, né? Para ver que, como está corretíssimo o uso na Bíblia. Em 1 Reis 18, 26, está lá. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. É aquela passagem que Elias, né, chama lá os profetas de Baal, digo, olha, clamem para o Deus de vocês, e se ele toca fogo aqui no novilho, eles clamaram, né? Então, está usando a terceira pessoa. Eles tomaram, né? Eles quem? Os profetas, né? De Baal. Tomaram o novilho que lhes fora dado, então eu estou usando o passado. Então, eu vou escrever com a finalização AM. Eles tomaram o novilho que lhes fora dado, eles prepararam, né? Prepararam-no e invocaram o nome do Senhor, de Baal, desculpa, o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, tá? Se eu estou usando o pretérito perfeito, se é passado, terminação AM. O próximo exemplo está lá em Mateus 28, 4. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Novamente, são ações que ocorreram no passado, certo? Então, se eu estou usando o verbo no passado, eu vou terminar com AM, tá? Tremeram, ficaram, tá? Mais um exemplo, Mateus 27, 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. As rochas, elas se partiram. Uma ação no passado também, né? Que aconteceu, foi concluída. Então, pretérito perfeito, do indicativo, eu vou usar a terminação AM, tá? E aí vocês vão ver agora a diferença com o futuro do presente do indicativo, certo? Então vamos passar adiante aqui. Irmão, pode ir subindo aí. Pode subir mais a tela, irmão. Aí, ok. Então, ó, nós falamos de passado, né? E agora vamos falar do futuro do presente. É aquela ação que vai ocorrer na terceira pessoa do plural, que é o problema maior. Terceira pessoa do plural no passado, terceira pessoa do plural no futuro. Na terceira pessoa do plural, se eu vou usar o verbo no futuro, eu vou terminar com a, o, tio, e não com a M, como aí. Arão, que é a primeira conjugação, Herão, que é a segunda conjugação, Irão, terceira conjugação, tá? Exemplo, eles cantarão.
Você percebe que até a pronúncia muda, né? Se eu for falar no passado, eu vou dizer, eles cantaram. A sílaba tônica vai ser tá. Eles cantaram. E no futuro, a sílaba tônica vai ser a última. Eles cantarão. Elas venderão. Eles partirão. Certo? Vocês perceberam que mudou a terminação? Né? No futuro, eu não uso a M. No futuro, eu uso a terminação A, O e o tio, lá em cima do A. Né? Cantarão, venderão, partirão. Certo? Então, vamos ver o exemplo aqui, que está lá em Provérbios 1, 28a. Então me invocarão, mas eu não responderei. É uma ação futura, né, que vai acontecer. Então, me invocarão, mas eu não responderei. Então, se eu estou usando o verbo no futuro, eu vou usar a terminação a, o, tio, e não a m, tá? O outro exemplo ficou aí na mesma linha também, mas não era a mesma linha. Salmos 40, versículo 3, parte B. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha só, 3 ações que vão ocorrer no futuro, certo? Então, os verbos, vocês percebem que eles estão todos com a terminação a, o, tio. E o terceiro exemplo, Romanos 10, versículo 14, parte C. E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, o verbo ouvir aí está no futuro também, né? Como ouvirão, se não há quem pregue? Então, se eu estou usando no futuro, eu estou usando a, o, tio. Certo? Tá? Então, gente, eu espero que a partir de hoje não tenham mais essa dúvida entre a terminação do verbo com a M ou com a O tio, tá? Fixem bem. Se vocês estiverem usando o verbo no passado, na terceira pessoa do plural, se estiverem usando o verbo no passado, a terminação é AM. Tremeram, ficaram, tomaram, prepararam, invocaram, certo? Mas se vocês forem usar o verbo no plural, na terceira pessoa do plural, vocês vão usar a terminação a, o, tio. Né? Cantarão, invocarão, temerão, confiarão e ouvirão. Certo? Tá? Ok? Deu para entender? Está todo mundo entendendo? Já estão dormindo ou estão entendendo? Não se cale, aproveite aí o momento, vamos... Aproveita o momento das das dúvidas. dúvidas. Deu para entender aí, gente? Muito legal a aula de hoje, ó. Muito boa. Tá? Eu Então, gostei é bem simples, né? muito. Sim. Então, é bem simples, né, gente? Passado, verbo terceira pessoa, termina com a M. Futuro, verbo na terceira pessoa, a, o, tio. Não erre mais isso, tá? Não tenha mais dúvida. Cadê o Salim? Voltou? Descongelou o Salim? Tá congelado, vice. Continua congelado? Tá, mas congelado. depois ele pode me perguntar. Tá? Então, vamos passar adiante. Nós temos mais de 25 minutos de aula. Vamos passar adiante aqui, que a gente vai começar justamente aquilo que eu falei antes, né? Que a gente não entrou logo em classes de palavras, porque queríamos ver se estava tudo ok, se havia dúvidas ou não, mas a gente sentiu que tem assim, uma certa dúvida quando se fala das classes em geral, né? Então, como eu falei numa certa aula, as palavras
se dividem em classes, assim como as pessoas, né? Conforme a função de cada um, as palavras se dividem em classes. E vocês perceberam, lá com o bastante, com o meio, que as palavras também podem funcionar em mais de uma classe. É como nós, por exemplo. Digamos, eu sou professora, né? Mas aí, por algum motivo, não posso mais dar aula, falar ou alguma coisa assim, então eu peço para exercer uma outra função na escola. E aí é muito comum, às vezes, colocarem, bom, a professora está com problema na voz, então ela vai trabalhar na biblioteca. Então, quer dizer, eu sou professora na função de bibliotecária. Então, eu posso fazer as duas coisas. Assim como as palavras, elas pertencem para determinadas classes, mas elas também podem funcionar como outras, né? Como no caso da palavra bastante, da palavra meio, elas podem funcionar como adjetivo e algumas vezes como advérbio, como nós já vimos hoje, tá? Então, nas classes de palavras, que são 10 classes, a gente vai fazer assim um apanhado geral. E hoje nós vamos abordar começar o substantivo, tá? Então, quando a gente fala daquela palavra que é substantivo, a gente fala daquela palavra que varia em gênero, masculino ou feminino, que varia em número, singular ou plural, e varia em grau, aumentativo e diminutivo. Então, o substantivo é a palavra que varia em gênero, número e grau, e também é aquela palavra que dá nome aos seres em geral, né? Então, é muito comum o aluno confundir substantivo com adjetivo, né? Mas é só lembrar, substantivo é a palavra que dá nome aos seres, né? Seres animados ou seres inanimados, certo? Teve nome, aquele nome é um substantivo. Por exemplo, aqui eu tenho um substantivo na mão, né? Garrafa, e esta garrafa tem outro substantivo, tampa, que o nome desse negocinho aqui, desse ser inanimado, é tampa. Aqui, essa garrafa, ela tem outro substantivo aqui. Como é que se chama esse papel aqui, plastificado na garrafa? Que nome a gente dá? Rótulo. Rótulo. Né? Então, aqui eu tenho garrafa, tampa, rótulo. Dentro do rótulo dentro da garrafa tem outro substantivo que é água, né? Aí tem aqui um outro substantivo. Como é o nome disso aqui? É tipo um aro, uma argola, né? Então, tudo que... Oi? Diga, irmão. É um lacre. É um lacre, né? Ó, lacre é substantivo, porque é o nome disso aqui, né? Então, tudo que recebe um nome é substantivo, que é diferente de qualidade, né? A qualidade é o adjetivo, tá? Então, tudo que recebe um nome é um substantivo. Eu tenho aqui no meu rosto óculos, boca, nariz, olho, cabelo, blusa, tudo são nomes, né? Lília, que é meu nome próprio, né? E todos vocês têm um nome também que é próprio. Então, substantivo é aquela palavra que dá nome aos seres em geral, né? E ela pode variar em gênero, número e grau. Aí tem os exemplos aí. Apóstolos. Apóstolos são nome de homens, dos homens primitivos lá da Bíblia, né? Os primeiros apóstolos da Bíblia. Missionárias. Miguel. Jerusalém, que é o nome da cidade, né? Santa. Jardineiro. Leão, que é um animal. Criação. Deus fez. Tudo que Deus criou se chama criação. Esperança, que é o nome de um sentimento também, tá? E a gente vai ver depois que o substantivo de esperança é o substantivo abstrato, né?
o substantivo abstrato, ele só existe a partir de um ser. Só existe esperança porque existem pessoas, né? Pessoas para ter esperança, para ter amor, para ter saudade, para ter tristeza, tá? O substantivo abstrato, a gente vai ver depois, mas já reforçando, ele só existe a partir de um ser. É diferente de Deus, né? Que Deus não é um substantivo abstrato. Deus é o próprio Criador. Ele não precisou de ninguém para existir, né? Não precisa de um ser para existir. Ele é quem criou tudo. A partir dele é que toda a humanidade se criou. Então, ele não é abstrato, ele é mais do que concreto, né? Nós que somos cristãos entendemos isso, né? Ele é um ser. Aí eu trouxe alguns versículos aí para nós vermos esses substantivos. Aí eu acho que a auxiliadora agora quer falar, né, auxiliadora? Professora, a outra, é? É a outra? Auxiliadora. Chamando ela. Auxiliadora. Oi, porque tinha caído aqui o negócio. Sim. Sim. E aí, esses versículos aí você quer falar sobre eles, né? Justo, Primeiramente, eu quero dizer que o substantivo também, né, completando aí que a Lília falou, ele é em maior número, né? Existem outras palavras da classe de palavras que nós vamos ver mais tarde, mas o substantivo ele pode ser, como ela falou, nome, você pode chamar, ele é nomear, né? São os nomes dos seres, nome das pessoas, nome dos objetos, nomes de lugares, nome dos seres, né? E nome de... Só um instantinho aqui que saiu de novo. Nomes também de cidades, nomes de grupos de seres, nomes de estados, qualidades, circunstâncias, sentimentos, né? Fenômenos da natureza. Então, aqui tem esses versículos e nós vamos analisar dentro dele aonde pertence cada um deles. Olha, aí começa aí em Efésios 4:11, diz assim: e ele mesmo, né, concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí nós temos vários substantivos. E se vocês prestarem atenção, a maioria deles está no plural, né? Se referindo que o Espírito Santo, que nós sabemos, né, concedeu uns para o apóstolo, né, para serem apóstolos. É o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre, né? São designando aí seres, né? Pessoas que ao mesmo tempo é um ser humano, né? Olha aqui também lugar, como nós temos ali no segundo versículo, Isaías 37:32, diz assim: de Jerusalém saíram sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Olha, de Jerusalém, a gente está vendo aí que é uma cidade. Existem na Bíblia várias cidades também que são mencionadas, né? Belém, Galileia, né? Filipo, aqueles lugares também, lá das igrejas de Apocalipse, né? Que eram lugares também da igreja, Laodiceia, Sardes, né? Então, nós temos ali também uns exemplos. Então, diz assim: de Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião, um local, né? Um local geográfico, Sião, um monte. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. O zelo é algo que a gente não vê, mas é uma circunstância, né? De zelo, de realmente
ter um cuidado zeloso com aquilo que acontece, né? Com aquilo que você se propõe a fazer, ou um objeto que você pode zelar. Então, aí nós temos uma circunstância de zelo. O zelo do Senhor dos Exércitos, olha, o Senhor dos Exércitos. Bom, então aí está nomeando quem realmente realizará isso. Não é uma pessoa qualquer, mas era o Senhor dos Exércitos, o nome do Senhor. Realizará isso, tá? Então, nós temos outro exemplo aí em Romanos 8, 22, diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias, até agora, tá? Criação não é uma coisa que a gente pode pegar, né? Não é uma coisa que a gente possa realmente estar ali pertinho de nós, mas nós sabemos que ela existe, né? Nós podemos vê-la num determinado conjunto, uma paisagem, né? Nós podemos, e sabemos que ela existe, então ela tem uma criação própria, porque Deus a criou, mas não é palpável em si, tá? Gemer, colocaram um passarinho aí, né? Que bom. Gemer seria assim um verbo, não é ainda essa parte ainda, né? Angústia, né? O sentimento que só o ser humano pode, você vai encontrar angústia no ser humano, né? Não vai ter em animais. Então, o substantivo angústia, ela precisa de algo ou alguém para ter uma existência própria. No caso, nós, seres humanos, que expressamos angústias, né, nas nossas vidas. Então, é uma qualidade aí, né, de angústia, um sentimento, aliás, um sentimento. Nós temos outros exemplos aqui para poder nós colocarmos aqui sobre os fenômenos da natureza, né? Eu coloquei aqui, se você quiser anotar, em Gênesis 8, versículo 1, diz assim: Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas do dilúvio. Olha aí, fenômeno natural, o vento, né, sobre a terra, as águas do dilúvio. O dilúvio, né, é uma circunstância na qual foram destruídos o mundo todo naquela época antiga, né? Então, seria assim um substantivo de circunstância. Os sentimentos a gente pode ter vários: tristeza, né? Simpatia, rancor, né? De rancor, eu anotei aqui o que Deus de ira também, né? Rancor é parecido com ira, o que Deus tinha falado para Caim, né? Então ele disse: por que andas irado, né? Para Caim. Então, Caim, ele expressou uma ira, que é um substantivo, e o estado dele de ser irado, tá? Então, esse seria também a ira, o estado que ele expressou, né? Um substantivo também, tá? Também umas outras qualidades, nós temos a integridade de Jó, lá em Jó, logo no primeiro versículo, a gente vê que existia na terra de Uz um homem, né, chamado Jó, que era íntegro, tá? Então, íntegro não é o substantivo, a integridade dele, sim, tá? Integridade de Jó seria aí o substantivo, e íntegro a qualidade. Jó, um homem íntegro. Íntegro seria o adjetivo aí de Jó, tá? Nós temos ainda aí também, já falamos dos fenômenos da natureza, dos estados, né? E nós temos aí os lugares, já falamos, os seres reais ou imaginários, nos quais a Lília também já mencionou. Nos seres imaginários são muitos: as fadas, né, os gômenos, aquela série de personagens que são colocadas como das nossas lendas amazônicas, Saci Pererê, né, tem a mula sem cabeça, e assim são seres que não têm comprovação de existência,
Então, são os seres imaginários, tá bom? Os objetos são inúmeros, espada, cadeira, como foi mencionado ainda agora aí na garrafa que a Lídia mostrou para nós, né? Ali tem inúmeros também de objetos, né? A garrafa em si, o rótulo, a cadeira, a arca da aliança, né? Os objetos que estavam dentro da arca, né? O maná, as tábuas da lei, né? Aquele galho de uma planta que floresceu, que era de Arão, tá? Então, objetos de uma infinidade. Então, o substantivo que a gente, para concluir, a gente vê que é uma palavra, né, que existe em toda aqui é perto de nós. E nós constantemente falamos. Você fala diariamente, você utiliza substantivo. Menina, pega aquela cadeira, né? Traz para mim os livros. Então, olha aí, muitas palavras e outras que estão sendo acrescentadas, né, ao nosso vocabulário. Então, sempre prestando atenção, como está aqui na nossa apostila. São palavras que variam em gênero, tá? Não vai esquecer, masculino, feminino, número, né? Se é singular, plural, e o grau pode ser o aumentativo, né? E o diminutivo. Não é diminutivo, tá? Quando você for falar, você diz diminutivo, tá? Existe aí eu já ouvi muitas vezes sendo falada a primeira versão que eu falei agora, tá? Então, dá nome aos seres, olha, só nessa definição, e você está vendo aí, que dá nome aos seres em geral. Aí nós temos aqui uns exemplos, né? Vamos mencionar. Apóstolos, que já falamos no versículo abaixo, missionárias, Miguel é um nome próprio, nome de pessoa, o seu nome é um substantivo próprio, porque é seu nome, né? Nazaré, Lília, Salim, Daniel, Benedito, Ricardo, são nomes próprios, e deve se escrever com letra maiúscula, tá? O seu nome, o início, com letra maiúscula. Existem essas regras aí, que não podem ser esquecidas, tá bom? É por isso que eu estou frisando bem. Jerusalém, nome de lugar, nome também se escreve, esse nome de cidades se escreve com letra maiúscula. Então, nós temos o exemplo aí, o J de Jerusalém, maiúsculo. Agora, jardineiro, não, né? Jardineiro pode ser, o Antônio pode ser jardineiro, o José pode ser jardineiro, e assim sucessivamente. Então, a palavra jardineiro não precisa escrever em letra maiúscula. Agora, o jardineiro José, aí você põe a vírgula e o José, aí sim o José, nome próprio. Leão, nome de animais, né? Criação, já explicamos, e esperança, tá? Então, o que a gente vê? Que o substantivo é uma pertencente à classe de palavras que ela é muito ampla, tá? Existem outras classes de palavras que nós vamos ver no decorrer das outras aulas, né? As preposições, elas têm um número limitado, elas são 17, né? Temos as interjeições também, que não são tantas, né? Temos os pronomes também. Então, tudo nós vamos pegar assim, um pouquinho de cada uma e colocar, mostrar esta classificação para você, para que nós possamos identificar dentro da frase, dentro daquilo que você escreve, dentro daquilo que você fala, tá? Então, por hoje, terminamos aqui esta parte da classe de palavras. Pronto, tá, colegas? A escritora pode encerrar também aí. Não tem nenhuma pergunta mais? Deu para entender tudo isso que nós falamos? Vamos aí, pessoal. A gente
está pretendendo cada vez mais simplificar, né, para vocês, para chegar até você, assim, com uma coisa bem simples, bem fácil de lembrar, bem fácil de entender. Agora a gente quer ver o seu lado também, a sua resposta aí para nós, né? Porque mediante as suas respostas aí, nós vamos montar a outra aula. Então, pode falar. Cadê o Salim? Cadê o Daniel? São os dois que a gente mais vê se manifestarem, né? Vamos lá, pessoal. Salim já foi embora, Salim. Ai, meu pai, já foi dormir. Já apareceu. O problema dele na internet. Não, eu tava com dificuldade com a internet, agora que eu peguei já no final de novo. Pois Sim. é, agora estou vendo. Certo. Mas assim, é isso mesmo, internet é assim. Auxiliadora, então você pode encerrar aí. Eu pedi para o irmão Daniel orar no final, né? Tá bom, então agradecemos aí. O irmão Daniel pode orar por nós. Já? Então vamos. Já, irmão. Já. Queremos, Senhor Deus, nosso Pai, te agradecer por esse momento tão maravilhoso, qual o Senhor nos proporcionou. Quero te agradecer pelas tuas servas que se disporam a trazer esse estudo para nós, que é de grande utilidade. Sabemos que o Senhor tem um propósito em nossas vidas, não é por acaso que nós chegamos a esse ponto, e precisamos muito. Eu sou grato por ter aprendido hoje bastante desta aula, assim como das outras também, mas hoje eu me identifiquei melhor e Amém. pude aprender algo extraordinário. E quero te agradecer pela presença dos nossos amados que também chegaram, uns no horário, outro um pouquinho mais tarde, mas tiveram o prazer e privilégio de estar junto. Eu te agradeço pela vida de cada um e peço que o Senhor continue abençoando. E nos ajuda, Senhor, a cada dia a estar juntos nesta comunhão maravilhosa. E te agradecemos pelo estudo que foi colocado também da tua palavra, vários versículos que mostra, que nos ensina também com respeito à escrita. E somos gratos, Pai, pela vida de todos, pela vida do nosso irmão Ricardo, que tem dirigido esse momento para nós, tem dedicado sua vida em prol da tua obra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.